CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Nove horas 18 minutos, estamos de volta com o CBN Campo Grande e hoje eu recebo aqui no estúdio da Rádio CBN o vereador Eduardo Cury, vereador pelo Democratas. Cury, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ginês, a todos os ouvintes, Valdir, Thaís, um abraço. Estou à sua disposição. Quero começar perguntando para o senhor em relação à situação da capital. O senhor também é vereador, mas é médico também. Lógico. Então eu quero aproveitar essa avaliação. A gente tem aqui, falando da capital exclusivamente, felizmente um número ainda reduzido de casos do novo coronavírus, né, se comparado com outras regiões do país. Na sua opinião, essa circunstância está ligada aí ao início do processo de quarentena, de isolamento? Qual é a avaliação para estarmos no estágio que nós estamos hoje? Ginês, você tem toda a razão. O início do processo, ele foi penoso, alguns até criticaram por excesso, mas nós estamos colhendo o fruto, um fruto de benefício de nós estarmos hoje bem controlados aqui na capital. Na verdade, o isolamento, a suspensão das aulas, o fechamento do shopping, até mesmo a questão dos ônibus não circularem foi muito importante, foi agressivo, mas nós estamos colhendo os frutos hoje. Agora, a preocupação, Ginês, na capital, aqui, eu como médico faço questão de colocar, nós estamos preocupados com o interior, porque o interior não tem estrutura que consiga suportar, por exemplo, toda a pandemia que está acontecendo. Então, fatalmente, isso vai acabar migrando para Campo Grande. E ao acontecer isso, nós vamos ter alguns problemas, né? Não é só a doença retornando para cá, mas é também os leitos sendo ocupados, e a gente está monitorando isso de tal maneira que ninguém fique de fora. O importante é que a assistência seja dada a todos, seja de Campo Grande, seja do Estado. Estão vindo recursos federais para a saúde especificamente, alguns socorros também emergenciais para o Caixa em geral, de vários municípios, da Prefeitura da Capital não é diferente. A gente tem percebido também, olhando para outras regiões, né, diante do problema da pandemia, do avanço da doença, algumas regiões se fortalecendo em relação à estrutura de atendimento, estrutura hospitalar, novos equipamentos, novos hospitais, uma nova estrutura que até então não existia. Teve que fazer isso a toque de caixa. Em Campo Grande, talvez pela situação ainda mais controlada, a gente não percebe, pelo menos visivelmente, do ponto de vista de estruturação da máquina de saúde por conta da pandemia, mesmo com os recursos chegando. Qual que é a leitura que o senhor faz? Porque a gente poderia, né, vamos imaginar daqui 2, 3, 4 meses, assim que baixar a poeira ou melhorar a situação da pandemia, aproveitar a oportunidade para estruturar as unidades de saúde, novos equipamentos. Como o senhor avalia essa oportunidade de estruturação da saúde que a gente não consegue visualizar ainda na capital? O Brasil todo, né, Ginês? Na verdade, está surgindo de uma forma cristalina, absolutamente aberta, a verdade. A verdade é que nós optamos em construir estádios de futebol e não construir hospitais. O Brasil optou em ter uma Olimpíada, absolutamente desnecessário. Então, esses recursos todos, né, que deveriam ter migrado para a saúde, hoje a gente percebe que faz falta. Eu acho que é a grande lição que todo o Brasil vai tirar, porque hoje a verdade é nua e crua. Você olha, por exemplo, por que certos estados, e aqui eu quero fazer uma comparação, Ginês, que é o seguinte: um dos melhores sistemas SUS que tem no Brasil é o nosso. O de Campo Grande é disparado. E uma gestão espetacular do Dr. José Mauro. Com a presença do ex-ministro Mandetta, isso foi um avanço impressionante, porque recursos, não só financeiros, mas de insumos, não faltaram.
Você sabe que eu tenho uma ligação grande com o SAMU, eu implantei, e eu presenciei no ano passado a chegada inédita de 15 ambulâncias, que é a renovação total da frota. Então, o nosso sistema aqui em Campo Grande, ele está muito diferenciado dos outros. Porque, na verdade, por exemplo, vamos pegar a grande capital, Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro, ele está passando por toda essa, vamos dizer assim, esse desconforto, esse risco. Em primeiro lugar, porque não tem um sistema forte de saúde pública. Segundo lugar, porque a aglomeração das favelas... Nós estamos agora fazendo a leitura exata do que é uma favela. Favela não é poesia. A favela não é romance. A favela pintada de verde não melhora as condições subhumanas que as pessoas vivem lá. Então, eu acho que é a grande lição que nós estamos tirando. Vai ter, sim, você tem razão, nós temos que repensar a atenção, principalmente a atenção primária à saúde, para que as pessoas façam a prevenção. Dê uma olhada na relação do que está acontecendo com os acidentes de trânsito. Olha como abaixou isso. Quantas mortes deixaram de acontecer, Ginês? Ou seja, é possível a prevenção ser o grande instrumento para a área de saúde, né? Então eu acho que as lições que nós vamos tirar vão ser muito interessantes. Falando em investimento, o famoso hospital municipal, nós teríamos demanda para o hospital municipal para melhorar, para descentralizar, para desafogar a estrutura? Seria uma oportunidade de retomar esse assunto ou esse investimento? Esse é um debate bastante intenso, sabe? As pessoas elegem um hospital municipal como uma solução. Não tem milagre, Ginês. Você levantar um hospital, sendo que nós temos no serviço privado particular diversos hospitais em situações de insolvência, aqui na nossa capital, passando dificuldades financeiras. Então nós precisamos estudar isso com muito cuidado. A outra questão é a questão relacionada ao custeio disso. Você vai criar novos funcionários públicos? Com as máquinas do jeito que estão, nós precisamos começar a olhar com responsabilidade. É lógico que você ter um hospital que tenha uma gestão adequada interessa, mas nós não precisamos construir. Então eu acho que nós vamos buscar, sim, aquilo que tem de mais moderno. Não é? É você melhorar a gestão dos hospitais que já existem. Nós temos hospitais aqui excelentes, mas precisa melhorar a gestão. Precisa ter melhores recursos humanos. Nós precisamos ter mais transparência. Aí depois nós podemos discutir isso. Não é excluir, mas é entender qual é o tamanho, qual é a dimensão do desafio de você falar que vai ter um hospital municipal. Fala um pouquinho da Câmara Municipal, né, do trabalho em tempos de pandemia. Qual tem sido ali o foco dos vereadores? A gente sabe que tem ali várias restrições de presença, fez-se a experiência também do online, mas enfim, as demandas surgem. Como que o senhor classifica o atual momento para trabalho no Legislativo? Olha, a Câmara Municipal, eu acho que ela levantou uma bandeira que é fundamental. É o fato de nós estarmos com as sessões presenciais. Isso dá velocidade nas decisões que o prefeito precisa ter. Porque essa hora, Ginês, não é hora de levantar a bandeira partidária. Não é hora de fazer politicagem. É hora de se fazer uma boa política a favor da nossa gente, da nossa população. Então, quando eu estou em uma sessão presencial, os resultados são muito melhores. Nós temos a oportunidade de debater, nós damos velocidade nas decisões e o prefeito, nesse momento, a área de saúde, a área de segurança, está precisando muito disso. Nós temos debatido e ajudado a tomar decisões que são fundamentais. Por exemplo, abertura do shopping, a questão relacionada com os ônibus que circulam, o número de ônibus, o distanciamento,
como é que a gente... A distribuição de máscaras, que é uma coisa fundamental, é o padrão ouro hoje de prevenção, é você usar as máscaras, né? Então, essas decisões, a Câmara teve a coragem de fazer o seguinte: nós mudamos completamente a disposição dos móveis. Hoje nós estamos com áreas marcadas de 1,5 metro de distância, todos com máscara e sem mesa. A sessão ficou mais rápida, mas também com muita eficiência e eficácia. É a maneira que nós temos de ajudar o prefeito. Agora, o trabalho individual nosso se adaptou. Nós temos lá diversos vereadores fazendo, sim, os trabalhos comunitários, porque tem necessidade. Aliás, nós temos comissões dentro da Câmara de Vereadores que estão dentro das secretarias. A Comissão de Saúde, por exemplo, né, que tem o vereador Eduardo Romero, que tem o doutor Lívio, são os nossos representantes dentro da saúde. Na educação tem o Valdir Gomes, e assim sucessivamente. Nós nos distribuímos para ajudar em loco. Né? E só para a gente encerrar, a questão eleitoral, como o senhor avalia? O senhor deve ser candidato à reeleição e está prevendo aí um adiamento da eleição municipal? Bom, eu cheguei atrasado na Câmara, eu estou com 15 meses de vereador, né? E 15 meses de vereador eu não consegui completar, inclusive por causa da pandemia, os meus projetos, né? Os projetos que eu gostaria de debater e trazer. Então, em nome desses projetos, eu vejo que há necessidade de eu tentar voltar. É uma situação muito difícil no Brasil todo. Tem cidades que realmente não vão conseguir viabilizar uma eleição para agosto, para setembro, para outubro. Mas eu acho que nós corremos o risco. Eu não gostaria, com toda sinceridade. Eu acho que isso atrapalha muito, principalmente o processo dos vencedores na área executiva, dos novos prefeitos, terem oportunidade de fazer a transição adequada. Mas eu acho que nós vamos adiar, sim. É um sentimento de bastidor que isso pode acontecer. Eu acho que sim. Eu conversei com o Eduardo Cury, vereador pelo Democratas. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Tenha um ótimo dia. Inês, eu agradeço. Parabéns à CBN, a todos vocês. Estou à disposição. Um abraço ao Valdir, a Thaís. E um abraço a você também. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.